Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou Eliane, a sua professora de Geografia. E nessa aula, nós vamos falar para o 7º ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula é Clima e Relevo do Brasil. Mas, antes de falar do clima e relevo do Brasil, quero chamar a atenção para a foto de fundo. Ela te lembra alguma coisa? É um dos símbolos desta nação. E nós precisamos aprender a respeitar, a amar, cuidar dos símbolos da nossa nação, tá? Eu peguei essa foto na internet exatamente para falar sobre isso. É muito importante a gente olhar, tá? Quando ouvir o hino nacional, o tremular dessa bandeira, tá? Representa a todos nós, povo brasileiro, ok? Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre o clima e o relevo do Brasil. Esse país maravilhoso, como eu disse na outra aula, né, citando o poeta, moro em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Você sabia que tem lugares no mundo que passam meses sem ver a luz do sol? Frio? É. Já pensou se você estivesse num lugar e a temperatura média durante o dia fosse 50 graus? É complicado também, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre o clima do Brasil. Então esse mapa representa o território e essas cores, cada uma delas, um clima. Eu vou falar sobre os principais, ok? O primeiro que nós vamos falar, esse que está de verde, nós mostramos o seguinte, clima equatorial. Quando eu falo de clima equatorial, eu tenho que ter em mente o seguinte, opa, estamos apanhando aqui. O que acontece? É um clima que está bem próximo da linha do Equador, que passa lá em cima. Então, se está próximo do Equador, a latitude é mínima, porque o Equador é o ponto zero, certo? E a latitude vai de 0 a 90 graus sul ou 0 a 90 graus norte. Quanto menor a latitude, mais alto é a temperatura, porque está próximo da linha do Equador. Só que tem um detalhe. Eu coloquei de verde exatamente para te chamar a atenção e falar que nós temos predominantemente nessa região a vegetação amazônica, da floresta amazônica, né? Perdão. Então, o que eu tenho? Qual é a influência disso aí? É uma região muito quente, mas que chove muito. De janeiro a janeiro, chove muito. Então, esse clima quente e úmido influencia para a grandeza, o clima equatorial influencia para a grandeza da Amazônia. Ok? Clima equatorial, quente e úmido, chove o ano todo. Então, ele tem uma estação. Certo? Verão. Tá ganhando da gente, né? E o próximo? É o clima tropical. Aqui, no clima equatorial, nós temos uma estação. Quente e chuvoso, verão. No nosso clima, porque aqui abrange Minas Gerais, nós temos 2 estações. Verão
quente e chuvoso, muito úmido. Lembra do janeiro, dezembro e janeiro? Todo mundo correndo, buscando uma praia, né? Muito quente. E o inverno, com temperaturas mais amenas, porém o período é seco. Interessante, porque influencia na nossa vegetação. A vegetação aqui é o cerrado. E o que nós observamos? No cerrado, as árvores são grandes, porém não tão grandes quanto da floresta amazônica. As copas são frondosas, mas não tão frondosas. Elas têm mais galhos. E algumas árvores, tá, têm uma característica importante. Nesse período de maior seca, as suas folhas caem. Quem tem um pé de cajamanga em casa sabe do que eu estou falando. É uma árvore típica da nossa região, ok? Então, o clima é equatorial, quente e úmido de janeiro a janeiro. O clima tropical, quente e úmido no verão. Temperaturas mais baixas, porém seco no inverno. Nós temos, então, verão e inverno, ok? O valadarense, o inverno é mais curtinho, né? Mas acontece. E agora nós vamos falar da caatinga. Que isso, Eliane? É uma vegetação que ocorre no clima tropical semiárido. Semiárido é quase seco, não é seco. Qual é a diferença dessa região? Ela é quente por longos períodos, praticamente o ano todo. A sua vegetação é muito retorcida, espinhosa, né, espinhenta, com muitos galhos. Se você perguntar para o seu pai, a sua mãe, já devem ter assistido algum filme sobre o rei do cangaço, aí eles usam blusas de couro, numa região muito quente. Por que eles usam isso? Para proteger. Mesmo se você olhar os vaqueiros, eles usam muita roupa grossa, é para proteger quando passam no meio da caatinga, porque é muito espinho, muitos galhos. Então, para não ferir, eles usam essas roupas. E por que semiárido, quase seco? Não é deserto. Tem cactos também, mas não é deserto. É quase seco. Um deserto é seco, tá? Então, por quê? Porque a chuva nessa região é irregular. Às vezes chove muito e às vezes passam períodos de 2, 3 anos sem chuva, causando seca, muito problema para a população. E nós temos ainda o clima. Quem arrisca falar para mim? O clima subtropical. Por que subtropical? Porque mais ou menos por aqui nós temos o quê? Olha, passando aqui, ó, Trópico de Capricórnio. É um paralelo importante. O mais importante é o Equador. Aqui nós temos o Trópico de Capricórnio. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o clima subtropical, pois nós estamos na região temperada. Eu gosto sempre de brincar sobre as regiões, que eu falo o seguinte: a região tropical é quente. A região temperada, o nome dela já fala. Aí, para eu lembrar disso aí, eu brinco comigo, é café com leite. Você vai tomar o café, está muito quente,
você coloca um pouquinho de leite frio. Por quê? Porque próximo do Equador, aqui, é quente. À medida que vai chegando para o polo, é mais frio, porque recebe a influência do polo, que é gelado. Ok? Então, aqui nós temos o clima subtropical. E é fácil de entender isso. É a região mais fria do Brasil. Mas também, diferente do equatorial, que tem uma estação, o tropical tem 2 estações. No subtropical, nós temos as 4 estações: verão, outono, inverno, primavera. E o ciclo acontece novamente. Ok? Então, olhem bem, nossos principais climas: equatorial, tropical, tropical semiárido e subtropical. Eliane, não está faltando um, não? Tropical litorâneo, que recebe a influência do oceano. Então, olhem bem, enquanto que aqui eu tenho 2 estações, eu tenho verão úmido, quente, inverno, temperaturas amenas e mais seco, a diferença é que aqui eu tenho mais chuvas. Ele é bem parecido com o tropical, porém, o que acontece? A quantidade de chuvas são maiores. E por isso, nós temos aqui a vegetação, a Mata Atlântica, que é muito grande, muito exuberante. Porque temos umidade e temos calor. Agora, uma coisa triste, né? Aqui no subtropical eu tenho a mata de araucária. Aqui eu tenho a Mata Atlântica. E aqui eu tenho o cerrado e aqui a caatinga. Todos esses biomas foram quase totalmente destruídos para dar lugar à ocupação humana. Se você olhar, é aonde temos a maior concentração de população no Brasil. E é aonde nós mais destruímos as vegetações. Então, é algo que nós devemos repensar sobre isso. Ok? Agora nós vamos falar sobre o relevo do Brasil. O que é relevo? É toda forma que a Terra tem. E o relevo do Brasil, ele tem algumas características importantes. Ele é um relevo de formação, tá? De formação muito antiga. E resulta das atividades que ocorreram no interior da Terra. Porém, hoje, por ele ser antigo, a atuação que nós vemos não é do tectonismo, nem do vulcanismo. A ação que nós vemos no nosso relevo hoje é do homem. É do vento, é da chuva, é do sol, tá certo? Então, são os elementos externos que atuam no nosso relevo. E é uma coisa interessante, porque o nosso relevo é tão antigo, e aí os agentes externos estão atuando tão intensamente, que o ponto mais alto do Brasil tem quase 3.000 metros. Pico da Neblina. O ponto mais alto do mundo é o Everest. Tem quase 8.800 metros. Então, a gente precisa de estar observando isso. E agora, as características do relevo do Brasil. Lembrando, nós temos principalmente as planícies.
Agora, gravem bem, eu disse a palavrinha principalmente, mas no final você vai ver que não temos a maior parte do nosso relevo, as planícies. Mas eu vou deixar isso aí para o finalzinho. É um terreno mais ou menos plano, que ele não ultrapassa 100 metros de altitude. Ok? E, no nosso caso, né, predominam os processos de acumulação de sedimentos, ou bacias sedimentares. Aqueles sedimentos que são tirados do alto pelo vento, pela água, pela chuva, né? E são assentados nas partes mais baixas, nivelando o terreno. Ok? Nós temos também os planaltos, chamados de platôs. São terrenos elevados que não ultrapassam 300 metros e que na parte superior são mais ou menos planos. Perdão, eles chegam a 300, mas alguns até ultrapassam isso. Porém, na parte superior, eles são planos. Ok? E as depressões. Por falar nisso, você sabia que Valadares está em uma depressão geológica? É. Se você chegar no centro de Valadares, você percebe o quê? Que o entorno da cidade é todo mais alto. Aquilo que está ao redor. Alguém já reparou que, às vezes, forma uma chuva, o céu fecha, aí, de repente, todo mundo se apavora, vai chover, passa um vento, acabou a chuva. Eu brinco que em Valadares a chuva faz curva. Por quê? Como ao redor de Valadares é mais alto, a frente vem, ela bate na parte mais alta e perde força. O que é a força da frente? A umidade. O peso fica do outro lado. Tá? E é algo interessante para a gente. Agora, nós vamos mostrar aqui sobre as placas tectônicas que estão no interior da Terra. Vocês estudaram isso no 6º ano. E essas placas são quem sustentam a crosta terrestre. Elas flutuam sobre o magma e sustentam a crosta. Só que elas se movem devido a todas as forças que agem no interior da Terra. E nós temos aqui, olha só, eu disse que o ponto mais alto do mundo é o Himalaia, não foi isso? E nós observamos aqui o seguinte, olha ele aqui, ó. Está exatamente num local de placa, de encontro de placas, tá? Você já ouviu falar que o Japão é um país composto por mais ou menos 3.600 ilhas? Mas olha o Japão aqui, ó. Por quê? Essas ilhas são de origem vulcânica. Mas olha esse Brasil. Alguém já brincou e disse que Deus é brasileiro. O Brasil está todo no centro de uma placa. E isso nos confere menos instabilidade geológica. E agora, por termos menos instabilidade geológica, o nosso terreno é antigo. O tipo de relevo que predomina no Brasil são, olha aqui, as depressões. Se você olhar no mapa, nós temos depressões, temos planaltos, que são essas partes aqui, ó. Tá vendo? Temos muitos planaltos, praticamente quase que um empate técnico.
entre planaltos e depressões e as planícies, que são essas áreas de verde. São a minoria. Mas por que eu disse que ia deixar para o final? Porque foi graças ao senhor Jurandir Rossi, tá? As pesquisas que ele fez, devido aos avanços tecnológicos, foi que pôde comprovar. Porque quando eu estudei, igual vocês estão estudando aí, o professor falou para a gente que o Brasil, o que predominava no Brasil eram as planícies. Porque nós confundíamos planícies com depressão. E o que é depressão? Depressão é uma área mais baixa do que aquilo que está no seu entorno. Também existe a depressão absoluta, que é aquela que é mais baixa do que o nível do mar. Essa não existe no Brasil, tá bom? Fica tranquilo. Então, pessoal, nós vamos findar essa aula sobre o clima, o relevo, e vocês perceberam que naturalmente eu falei das vegetações. Por quê? Clima e relevo está interligado com a vegetação. Tá bom? Por favor, não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para este objeto aí, para esta imagem, perdão, que está no canto da tela. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.